Tu que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas confortar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas despertar. Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o enviado de Deus, Espírito, aquele que veio tomando a forma humana, nascido de mulher, aquele que cumpriu a exigência do Deus Pai e Espírito, o Deus Filho que tomou a forma humana, o qual o nome dele é Jesus, o Salvador. A referência do nome dele é o atributo dele, Salvador. Ele é o Salvador de nossas almas. E eu quero convidar vocês aqui, meu irmão Adinaldo Nogueira já está comigo aqui, já estou vendo aqui que ele está comigo. Quero convidar vocês aí para a gente juntos. Aí alguém diz assim, você fala muito do irmão Adinaldo Nogueira. Qual o motivo? Eu digo que esse irmão é um irmão que está sempre comigo nas redes sociais, né? Em comunicação. Tenho que honrar o irmão. A Bíblia vai dizer, honra quem tem honra. Então, o irmão está sempre me acompanhando, o irmão está sempre comigo, o irmão está sempre interagindo comigo. Então, eu estou sempre aqui comunicando com o irmão Adinaldo Nogueira, honrando o irmão, não é? Pela participação dele nos trabalhos onde nós estamos sendo edificados, né? Então, nosso irmão Adinaldo Nogueira, lá do estado de Sergipe. Meu irmão, veja que distância. Eu estou aqui em Recife, Pernambuco. O meu irmão Adinaldo Nogueira está lá no estado de Sergipe, numa cidade chamada Buquim, num sítio chamado Olho de Água. Ele está lá nesse local. É conhecido como Adam, lá nesse sítio. Olha que coisa maravilhosa que Jesus faz. Eu nunca vi o irmão, pessoalmente, fisicamente. Eu vejo pelas fotos, mas pessoalmente nunca tive com o irmão. Não sei nem onde é esse local que o irmão está. Não tenho nenhuma direção. Mas olha o que o Evangelho de Cristo faz. Eu tenho estado em comunhão com o irmão Adinaldo Nogueira. Parece que eu conheço ele há mais de décadas, né? A gente está sempre em comunhão, a gente está concordando na fé. A gente está dentro da mesma esperança. A gente está dentro do mesmo batismo. A gente está dentro da mesma fé. A gente está seguindo a mesma cabeça. A gente faz parte do mesmo corpo, igreja de Cristo. Nós somos membros, fazemos parte desse corpo, igreja. Nós estamos na mesma esperança. Estamos combatendo o mesmo combate. Estamos juntos, em comunhão, em união, em concordância, unanimemente, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 12, falando sobre a unidade da fé. É o capítulo 12, é o capítulo 14. Deixa eu ver aqui, para você ficar informadinho, direitinho, porque eu gosto de falar tudo principiado, baseado na palavra, como a palavra ensina. Eu não pego o texto isolado para aplicar um contexto, um pretexto, uma interpretação particular. Eu falo aquilo que a palavra me autoriza, o que ela declara. Porque tem muita gente aí pegando o texto isolado, criando doutrina paralela. Mas vem comigo aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. No capítulo 12, irmão, perdão. Capítulo 12, o versículo 12 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 12 em diante. Eu vou ler só alguns versículos para você ver o que eu estou falando aqui em relação à comunhão que eu estou com meu irmão Adinaldo Nogueira, não só com ele lá de Sergipe, mas com todos os irmãos que estão em Cristo. Mesmo eu sem conhecer, estamos na mesma fé, estamos em comunhão, estamos fazendo parte do mesmo corpo.
aonde esse corpo está guiado por uma só cabeça, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Paulo vai falar aqui sobre a unidade dos membros do corpo que forma a igreja, a unidade da fé, a unidade do corpo de Cristo. Paulo vai dizer assim, leia aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo muitos membros, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha, Paulo vai dizer aqui que o corpo é um e tem muitos membros, mas esses membros são um só corpo, aonde está em Cristo, que é um só, que é a cabeça que guia esse corpo. A igreja de Cristo não está fracionada em ministérios, instituição de homem. A igreja de Cristo está fracionada em pessoas que são membros deste corpo que é igreja. Oh, glória! Como é importante conhecer isso, né? Para não ficar preso na mentira dos homens dentro da igreja. Que você só é igreja se estiver dentro da igreja deles. Não, você pode ser igreja deles, mas de Cristo, você só é igreja de Cristo se você for membro do corpo que é a igreja. E para você ser membro, tem que se converter a Cristo, ser selado pelo Espírito Santo, para fazer parte desse corpo, como membro, que vai formar um só corpo, a igreja. Vem cá, Paulo vai dizer, pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, é muitos membros. Agora é um só corpo, aonde tem uma só cabeça. Agora, rapaz, isso aqui é muito importante. Eu duvido os pastores pregar isso nas igrejas, do jeito que tem que ser ensinado, que a palavra mostra. Eles não pregam não, sabe por quê? Porque, não vou generalizar, a maioria dos pastores não prega a verdade não, porque se pregarem a verdade, o povo vai ser liberto e vai sair das igrejas. Não estou dizendo que não é para estar dentro de igreja, mas vai sair do engano que estão recebendo dentro das igrejas. Está entendendo? Olha o que Paulo vai dizer aqui também em Efésios, capítulo 4, falando sobre a unidade da fé. Paulo aqui agora vai falar sobre a unidade da fé. Efésios capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer assim, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Ele é em todos. Ele não está só naquele que é o que se considera o maioral. Agora, gente, você está entendendo aqui a palavra porque você precisa de uma pessoa que tenha compromisso com a palavra para lhe ensinar o que a palavra ensina. Porque se você estiver sendo instruído por falsificadores da palavra, ele não vai aplicar para você o ensino que aqui a palavra está mostrando. Ele vai deturpar a verdade do Evangelho. Ele vai manipular, adulterar a verdade. Ele não vai aplicar isso. Ele vai pegar isso aqui e fazer uma adulteração para fazer você crer no que ele quer que você creia. Você está entendendo isso? Então é muito importante a gente pedir a Deus que abra o nosso entendimento, que nos leve para receber o ensino, onde tiver homens compromissados com a palavra dele, que Deus não nos deixe ser enganado em estar em nenhum local, recebendo heresia de perdição, doutrina de demônios, sendo negócio de homem, estar sendo discípulo de nenhuma instituição igreja. Ore a Cristo, para que pelo Espírito Santo dele, você possa ser guiado na verdade. Jesus disse que ele, o Espírito da verdade, estaria nos guiando na verdade.
O Espírito de Deus nos guia em Deus. E ser guiado em Deus é ser guiado na palavra de Deus, por Jesus, na doutrina de Cristo. Você está entendendo isso? Então, meu irmão Adinaldo Nogueira está aí no estado de Sergipe. Eu estou aqui em Recife, Pernambuco. Mas a gente está em comunhão. Outros irmãos em Cristo, não estou falando de religioso evangélico, tá? Há uma grande diferença do religioso evangélico e do cristão, discípulo de Cristo. Eu não quero entrar nisso agora. Mas essa multidão de evangélicos dentro das suas igrejas não são discípulos de Cristo. Porque quem é discípulo de Cristo está em Cristo e na palavra de Cristo. Prega a Cristo, glorifica a Cristo. É submisso, dirigido pela cabeça que é Cristo. Os religiosos evangélicos estão guiados pelos dirigentes das igrejas, pelos pastores, pelos ministérios. Eles são discípulos não de Cristo, eles são discípulos dos ministérios, das igrejas a quem eles exaltam. Eles são praticantes, não é da doutrina de Cristo, é da doutrina, do usos e costume, da ordenança legal das igrejas, dada pelos pastores. Há uma diferença muito grande de pessoas religiosas evangélicas e de pessoas convertidas a Cristo, que são cristãs, seguidoras de Cristo. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu quero falar sobre a verdade do Evangelho, que muitos têm deturpado. Aonde? Dentro dessas muitas igrejas. Quem é que está deturpando? Os muitos pastores, os maiores rebeldes contra Deus, os maiores que levam a rebelião contra Deus. Não é quem sai de igreja, são os pastores que estão dentro das igrejas. Não vou generalizar, mas 99%, a maioria, são rebeldes. Estão indo à condenação e levando esse povo a ser réu do inferno 2 vezes mais. Levando esse povo a apostatar da fé, privando esse povo da verdade. Com toda a sua eloquência, com todos os seus lugares esplêndidos, chamado igreja, onde o povo estão vivendo na miséria espiritual, estão mortos, perdidos, sem a luz de Deus para iluminar a mente deles. Não, meu irmão, mas o meu pastor prega a palavra. Teu pastor pode usar a palavra. Agora, pregar a verdade do Evangelho, ele não está pregando, não. Vou te dizer que ele não está pregando. Sabe por que ele não está pregando a verdade do Evangelho? Porque você está sendo ensinado a buscar a Deus dentro da igreja, a encontrar a Deus e adorar a Deus e ser servo de Deus, praticando, vivendo devoção, obrigação, compromisso de igreja. Você está sendo ensinado que para você servir a Deus, tem que estar dentro da igreja, ser batizado, dar o dízimo, senão não é salvo, guardar sábado. Você está sendo ensinado a fazer campanha de vitória, de prosperidade, quebra de maldição, campanha de libertação dentro da igreja. Você está vivendo esse ritual de poder, esse fanatismo, essa coisa sem ordem, sem decência, onde um grita, outro corre para ali, o pregador pula, marcha, grita, dá gritinho, manda você ficar aplaudindo que nem no show do mundo, você fica lá repetindo o que o pregador manda. Por quê? Porque você tem que ser guiado por ele. Você não está recebendo o Evangelho. Se você estivesse sendo doutrinado pelo Evangelho, você não estava vivendo isso. Você não estava sendo instruído nisso. Você não estava sendo conduzido e nem tendo o entendimento que tua vida com Deus é principiada dentro de obrigações, trabalho e devoção da igreja. É assim que teu pastor te ensina ou não? Não, você tem que ter uma igreja. Você tem que estar sob a ordem de um pastor. Você tem que estar submisso e jurar fidelidade à doutrina da igreja. É assim ou não é que tu está aprendendo aí na tua igreja com o teu pastor? É isso que o povo está sendo formado. É o que a gente vê aí, eles mesmos, na filmagem deles. A gente vê isso. Tá bom? Se você diz, eu estou servindo a Deus, mas eu tenho que obedecer meu pastor. Beleza, concordo contigo. Tem que obedecer teu pastor. Agora vem cá. A Bíblia também manda tu obedecer teu marido, mulher. Tu tem obedecido teu marido? Aonde é que a Bíblia diz que o pastor é a cabeça de algum lugar, de alguma coisa? Agora a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher e da família. Já lesse isso na palavra? Você já buscou esse conhecimento na palavra?
Como é que você fala tanto? Não, obedeceu o pastor, obedeceu o pastor, obedeceu o pastor. Mas a Bíblia manda você que é homem, obedecer teu patrão, obedecer às instituições, obedecer os que estão dentro de outras autoridades também, outros cargos, obedecer os governantes, obedece o prefeito da tua cidade, o governador, o presidente, obedece o teu patrão. Por que é que você só coloca tudo? Não, tem que obedecer o pastor, tem que obedecer o pastor, tem que obedecer o pastor. Por quê? Porque vocês foram formados nisso. A mente de vocês foram cauterizada a olhar o único lugar de submissão a pastor. Mas a Bíblia não manda você seguir a pastor algum. A Bíblia não diz que pastor é cabeça de nada. É interessante, né, irmão? Pensa comigo aqui. Tem tanta gente que diz assim, não, mas a Bíblia diz, obedecei vossos pastores. É, mas a Bíblia também manda obedecer às autoridades constituídas. A Bíblia também manda obedecer o patrão no trabalho. Os filhos obedecem o pai. A mulher obedecer e submeter-se ao marido. Até porque, me mostra aí onde é que a Bíblia diz que algum pastor é cabeça de algum canto. Pastor não é cabeça de igreja. Pastor não é cabeça do povo, da congregação. É não. Agora a Bíblia manda a mulher obedecer ao marido, porque a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher. O marido é a cabeça da família. Você está entendendo isso? Quem tem mais autoridade, mulher, na tua vida? O teu pastor ou o teu marido? Tu está mais submissa a quem? Eu conheço mulher que presta mais a reverência ao pastor dela, da igreja dela, né? Não a Cristo, ao pastor da igreja dela, do que o marido. Já está desobedecendo a Jesus. Tem mulher que o marido é o último a saber das coisas. O pastor da igreja dela é o primeiro. Já está desobedecendo o marido, ao Senhor. Tu é seguidora do pastor, do teu líder, da tua igreja, da tua instituição. Igreja tua, do homem, não é de Cristo. Que se você for membro da igreja de Cristo, só tem uma cabeça, não é pastor, é Cristo. Amém? Então, a gente está vendo aqui que essa questão é muito séria, irmão. Falta ensinamento. Por que é que hoje o povo não é ensinado na verdade do evangelho? Dentro das muitas igrejas. Porque se você for ensinado, você não vai mais para campanha, você não vai mais para pacto, para voto. Se você for ensinado na verdade, você não vai mais dar o dízimo como uma obrigação. Eles não querem que você conheça isso. Eles querem vocês continuando preso, submisso, escravo dentro dessas obrigações. Porque senão não vai ter um rendimento para eles. Porque se vocês forem ensinados na verdade, vocês não vão ter nenhum entendimento de que tem que guardar sábado para ser salvo. Tem que fazer obra de caridade. Tem que buscar a Deus dentro da igreja. Porque senão, vocês não vão lotar mais os cultos. Eles querem os cultos lotados. Por isso que é tanto culto. É culto de manhã, é culto de noite, é culto até de madrugada. Tem igrejas que tem 5 cultos por dia. Para que isso, hein? Para que isso? Os judeus, eles iam uma vez para as sinagogas, não era para viver a formalidade religiosa. Os movimentos de poder eram para aprenderem. Para no dia a dia, com o aprendizado, viverem uma vida com Deus, dentro dos princípios de Deus. Eles tinham que aprender. Hoje o povo não. O povo vai para a igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é vigília, submonte de madrugada, é campanha disso, campanha daquilo, é culto disso, culto daquilo, culto de poder, culto de avivamento, culto de libertação, culto da unção, culto do Espírito Santo. É tanto culto e o povo tudo morto, vazio, pior do que um vale de ossos secos, meus irmãos. Povo sem entendimento nenhum de Deus, vivendo a meninice, vivendo o vento de doutrina, vivendo o paganismo, mas tudo em nome de Deus. É o poder. O povo conhece tanto de poder de Deus que estão aí embriagados nesses movimentos anátema, místico, onde Satanás está se andando. Mas o povo diz, não, é o poder de Deus, é o poder, é pentecostal. Falta conhecimento da verdade para esse povo ser liberto.
falta o entendimento da verdade. Mas isso você só vai ter se você ouvir a verdade. Infelizmente, dentro dessas muitas igrejas, o povo está sendo cauterizado, manipulado, instruído com a mentira. Estão vivendo preso, negócio de homem, vivendo sacrifícios de tolo, uma adoração vã, congregados em locais que Deus não está presente. Mas eles acham que é o poder, manifestação. Deus se fez presente, o céu desceu, foi poder. Anjo trouxe vitória na bandeja. Deus trouxe revelação. Deus trouxe visão. Olha quanta meninice o povo está vivendo. O povo não conhece nada dos princípios de Deus. O povo não conhece nada da verdade do Evangelho. E ignora, e desprezam, e rejeitam aqueles que vão levar a ele a verdade. Eles não suportam ouvir a verdade. Tem comichão nos ouvidos, porque eles já escolheram ouvirem os seus pregadores que pregam segundo o desejo do seu coração, fábulas, fantasias, que é satisfatório, que é conveniente, que alegra a multidão. A multidão estava seguindo Jesus. Havia multiplicação de pão, havia multiplicação de peixe, havia milagre, havia coisas acontecendo. A multidão, vamos lá, Jesus é o rei, é o Senhor, aleluia, Senhor, manda mais. Jesus olha para esse povo e diz, esse povo está sem entendimento. Esse povo está me seguindo, não quero ninguém me seguindo assim. Jesus começa agora a instruir, a levar o ensino para o entendimento do povo. Jesus começa agora a levar a explicação, exortando, instruindo, corrigindo. Mas o povo não quer isso. O povo quer pregação de poder, que o pregador grite, Deus está mandando, recebe a bomba, recebe a unção, recebe o poder, recebe o milagre, recebe de Deus. O povo quer isso. O povo não quer instrução, meu irmão. O povo não quer ser corrigido. O povo não quer conhecimento, nem entendimento. Eles querem emocionalismo. Eles querem viver a emoção. Quando Jesus vê a multidão seguindo a ele, sem entendimento, Jesus vai repreendê-los. Jesus começa agora a instruí-los e dizer, vocês me seguem, não pelos sinais que viram, mas pelo pão que perece. Me sigam, não pelas coisas desta vida, mas pela comida que eu dou para a vida eterna. Jesus começa agora a mostrar qual é o objetivo, que o homem precisa crer nele, verdadeiramente. Para quê? Não é por uma coisa fútil neste mundo. Isso você consegue sem Jesus. Essas vitórias, entre aspas, do mundo, não precisa você fazer sacrifício religioso. Não precisa campanha para Deus abrir porta de emprego. Não precisa campanha para você receber cura de Deus. Isso quem prega é os mentirosos. Para ganhar a tua atenção, o teu lucro, o teu dinheiro, para te tirar do conhecimento. Não, para você alcançar a bênção de Deus, tem que vir para a campanha da bênção. Campanha da vitória. Jesus vai dizer que Deus dá tudo isso a todos os homens. Não importa se é religioso, se não é, se é crente, se é católico, se é espírita, se é bom, se é mau, se é ruim. Se não importa. Deus manda para todos o sol e a chuva. Para bom, para ruim. Isso fala das necessidades desta vida. Livramento, condição, meios. Quem dá é Deus a todos. Deus não é esse Deus que prega os pastores das igrejas evangélicas. Não, Deus só vai te dar a bênção se você vir para a campanha. Deus só vai te dar a bênção se você fizer o pacto. Deus só vai te dar a vitória se você fizer o voto. Esse Deus aí é um Deus pagão. Sai desse paganismo, irmão. Vai conhecer o verdadeiro Deus. Vem conhecer a verdade. Porque a maioria desses pastores hoje criam essas coisas para atrair você. Você é o negócio deles. Você é a isca deles. É a pesca deles, aliás. Ele está pescando você, não é para o reino de Deus, é para o reino deles, as igrejas deles, que eles dizem que é casa de Deus. Aqui você recebe o colírio de Deus,
para tirar a cegueira dos teus olhos. Você está entendendo? Jesus para a multidão e adverte. Olha o que eles vão dizer. Olha o que eles dizem hoje. Vamos lá para João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6. Olha o que diz o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem pode te ouvir? Sabendo Jesus, e muitos já não andavam mais com ele. Olha o que diz o versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Ele quem? Jesus. Não estavam mais seguindo Jesus. A pregação de Jesus não estava mais agradando. Eles queriam Jesus enquanto Jesus estava fazendo milagre, os cultos de profecia, os cultos de revelação, os cultos de vitória, os cultos de poder. Quando Jesus começa agora a passar a doutrina, quando Jesus começa agora a chamar a atenção do povo, quando Jesus começa agora a instruir, corrigir, eles dizem: não, Jesus, esse teu discurso é muito duro, tu não tem amor, tu prega sem unção, nós queremos é poder, é unção, é o reteté, nós não queremos saber de ser corrigido não. Praticamente é isso, irmão, que o povo está levando aqui no comportamento deles. Rejeitaram Jesus, já não andavam mais com Jesus, porque Jesus agora parou e chamou a atenção deles. Enquanto eles estavam caminhando na satisfação deles, Jesus era a bênção. Era bênção, Jesus é o rei. Quando Jesus agora chama para instruir, chamar para a realidade, para que eles tenham entendimento, aplicando o conhecimento do que eles devem realmente viver numa fé em Cristo, eles não querem mais. Eles dizem: esse discurso teu é muito duro, quem pode seguir? O texto vai dizer, no versículo 66, do capítulo 6 de João, que muitos voltaram, já não andavam mais com Jesus. Interessante, vai lá no versículo 67, 68 e o 70. Jesus vai dizer assim: olhou, a multidão voltou, só ficou 12, irmão. Só ficaram os 12. Jesus agora, você está pensando que Jesus, ei, vá-se embora não, ei, vem cá, ei, não, volta. Está pensando que Jesus foi bajular alguém, foi? Quem quiser voltar, que volte, irmão. Quem quiser desviar, que desvie. Quem quiser recuar, que recue. Eu acho interessante que o apóstolo, o escritor aos Hebreus, aliás, na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, ele vai dizer que os que recuam para a perdição. Ele vai dizer: mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma, para a salvação da nossa alma. Nós estamos seguindo a Jesus por salvação, por vida eterna. Não é por vitória, por bênção e prosperidade nesta vida. Não. Mesmo com Cristo, vamos passar dificuldade, escassez, necessidade, vamos sofrer derrota, vamos ter perseguição, vamos morrer, vamos adoecer, vamos sofrer tudo que o mundo sofre, porque todos vai sofrer tudo de igual modo. É o que está escrito lá em Eclesiastes 9:2. Tudo acontece de igual modo a todos. Não tem diferença. A diferença é que depois da morte, os que estão em Cristo, esses sim, esses vão desfrutar do gozo, da vitória eterna, conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Aquele que perseverou até o fim vai receber essa vitória. Mas enquanto estiver aqui, Jesus disse: no mundo tereis aflições, suportando a leve e momentânea tribulação, disse Paulo. Alegre-se na esperança. A esperança da vida com Deus no céu não é aqui. Tenham paciência aqui na tribulação. Perseverem em oração, com uma mente voltada para o Senhor. É isso que nós devemos viver, perseverando em Cristo, na fé. Não é para riqueza, não é para vitória, bênção, prosperidade neste mundo, como hoje é pregado dentro de muitas igrejas, por muitos pastores, fazendo do povo negócio deles
e desviando o povo da salvação, adulterando o evangelho, porque isso não é evangelho. Jesus pergunta para os 12 que ficaram: vocês também não querem me abandonar? Aí eles vão responder. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Nós estamos te seguindo, porque nós cremos na vida eterna que tu pode nos dar. É por isso que te seguimos. Não tem outro lugar. Se tivesse, a gente iria. Mas para onde a gente vai alcançar a vida eterna? Ali, aqui ou acolá? Não existe. O único lugar para a vida eterna é em ti, é por ti, é no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Pregar o evangelho é isso, irmão. É esclarecer o povo que está perdido no entendimento de Deus, vivendo o oba-oba, vivendo a fábula, vivendo os movimentos vãs, vivendo o misticismo, vivendo o paganismo, vivendo a mentira dos homens dentro da igreja. Os profetas de Deus estão expulsos. Os profetas de Deus foram expulsos das igrejas. Porque os Acabe, que são os reis, os pastores que vivem na mentira, que querem falsos profetas, entre eles, estão lá governando, dominando sobre o povo. E não aceita a profecia, a palavra dos verdadeiros profetas, que prega contra a mentira e contra a forma de ministrar, de administrar desses homens dentro dessas igrejas, em relação ao reino de Deus. Eles estão pervertendo o caminho do Senhor e levando vocês a negar o Senhor. É preciso instrução, mas não é instrução de usos e costumes de igreja. A maioria dos pastores estão preocupados em formar no povo membros de igreja, usos e costumes de igreja, doutrina de igreja. Não é isso, gente. Não é isso, gente, que nós temos que ser formados no nosso entendimento. Nós temos que ter a doutrina de Cristo. Se você está aí e não tem a doutrina de Cristo, se você quer ir para o céu, saia daí enquanto é tempo. Procure a instrução do Senhor. Procure aonde está se pregando a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho não está restrita. A palavra de Deus não está restrita dentro de nenhuma igreja como eles pregam. Esses homens são tão fraudulentos, são tão sem temor de Deus, que eles ignoram todo o conceito dos princípios da palavra de Deus. Eles agora centralizam tudo do homem em igreja. Eles fazem vocês entender que toda a vida com Deus tem que ser vivida e praticada no recinto chamado igreja, onde eles exclusivizaram a vida com Deus, centralizando tudo dentro de igreja. Para quê? Para vocês continuar presos como negócio deles lá. Procure a palavra de Deus. Procure uma igreja que tenha uma pregação séria. Não vá para uma igreja de movimento, de campanha, onde você for, que tiver lá uma igreja pregando, venha para a campanha disso, campanha daquilo, não vá não. Isso não vai te edificar, isso não é evangelho. Você vai logo perceber que aí não tem verdade do evangelho. Você vai viver movimento, meninice. Procure um local onde você congregue, que tenha um homem compromissado com o ensino, com a doutrina da palavra de Deus. Seja numa igreja, seja aqui na rede social, seja na televisão, porque está difícil, tá? Você liga na Universal, é culto da bênção, culto da vitória, culto de chave, culto de campanha de fogueira santa, culto de rosa ungida, não tá? Aí você vai para Valdomiro, Igreja Mundial do Reino de Deus, né? Aí lá, campanha do feijão, campanha não sei de quê. Aí você vai para Edir Macedo, vai para a Igreja Internacional da Graça, vai para aquele Agenor Duque, vai para aquele Sila Malafaia, agora também entrou nessa questão de campanha, do dízimo, deu uma oferta, não sei o quê. Você só ouve hoje nessas igrejas falar sobre dinheiro. Você só ouve hoje nessas igrejas a maioria dos pastores cobrando de você fidelidade a Deus na oferta, no dízimo. É isso que eles fazem. Não venha comprar, venha dar uma oferta de tanto para abençoar a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus? A Igreja Universal do Reino que diz que é de Deus, que não é. É obra de Deus? É não, irmão.
A Igreja Assembleia de Deus é obra de Deus? É não, irmão. A Igreja Batista, Ministério, sei lá qual for, é obra de Deus? É não. A Igreja Vitória em Cristo, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial, seja qual for a igreja, é obra de Deus? É não, irmão. Vocês, eu também fui preso por um tempo nisso quando eu era menino, mas hoje eu cresci, sou adulto, tenho conhecimento, um entendimento formado na verdade do Evangelho, e hoje eu sei o que é obra de Deus. Hoje eu sei o que é servir a Deus. Hoje eu sei o que é buscar a Deus. Hoje eu sei aonde encontrar a Deus e as bênçãos dele. Tenho certeza de uma coisa, não é dentro de nenhuma igreja. Você precisa ter esse entendimento, crescer, deixar de ser menino, porque menino é levado pelo engano e muitos estão sendo enganados. Vem cá. Meu irmão Adinaldo Nogueira, sim, o pastor diz a verdade e as igrejas fecham. Eles vão ter que trabalhar. É mesmo, meu irmão Adinaldo Nogueira. Se os pastores pregar a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho nas igrejas, eles não vão continuar tendo esse império que eles estão cada dia mais construindo. Eles querem abrir igreja, eles querem abrir local, eles querem abrir as suas empresas para aglomerar pessoas, para render e prosperar os seus negócios. Vocês estão entendendo isso? O cara está preocupado em abrir igreja. Jesus não mandou ninguém abrir igreja. Não, aqui é a obra de Deus. A obra de Deus eu fazia aqui. Quem disse isso? Aí é a tua obra. Obra de Deus não é abrindo igreja. Obra de Deus é pregar o Evangelho a pessoas. Não é abrir igreja para levar o povo a viver movimento de campanha. Não é abrir igreja para levar o povo a estar dentro dela sendo privado da verdade, deixando de conhecer a doutrina, o ensino de Cristo. Não é abrir igreja para criar discípulo para a igreja A, B ou C. Isso não é obra de Deus. Jesus vai dizer o que é a obra de Deus. A obra de Deus é Jesus Cristo, o próprio Jesus, para que todos creiam nele. Eu estou fazendo a obra de Deus. Olha aqui eu fazendo a obra de Deus. Essa é a obra de Deus que eu estou fazendo aqui. Pregando o Evangelho, levando o ensino, levando a instrução, levando a informação para muitos ouvirem. E graças a Deus, muitos estão recebendo a instrução da palavra de Deus. Eu estou aqui, hoje, na minha casa, faço trabalho de instrução. No trabalho, faço em casa, faço no carro, faço na praça. Aonde eu estiver, estou fazendo a obra de Deus. Mas se você estiver numa igreja, o pastor vai dizer que tem que ser na igreja, viu? Tem que ir para o trabalho da igreja, porque a obra de Deus é ali. Você só serve a Deus ali. E hoje, graças a Deus, eu tenho alcançado milhares de pessoas com os ensinos da palavra de Deus. Graças a Deus, no Kawaii, aqui no Face, no YouTube, tem milhares e milhares de pessoas sendo abençoadas com os ensinos da palavra de Deus que eu levo. Não só eu, mas tem muitos outros irmãos que Deus está usando para levar também, fazendo a obra do reino de Deus. Essa é a obra do reino de Deus. A obra do reino do homem é trabalho de igreja. A obra do reino de Deus é a igreja que somos nós, trabalhar em prol do reino. Está entendendo? Nós somos membros, individualmente. E trabalhamos com a função que nos foi dada para a edificação do corpo, igreja. Entendeu? A igreja de Cristo. Não é edificação de igreja do homem. Abre um ali, abre outro aqui e fazem a propaganda, né? Parece até o presidente quando vai inaugurar uma obra pública. Aí corta um laço, né? Bota o lacinho assim, aí tá lá o pastor presidente para cortar o laço e faz aquele comercial da abertura de uma igreja nova que abriram, né? Para aglomerar a pessoa, como se aquilo estivesse impressionando a Deus. Só impressiona o povo, porque isso não é obra de Deus. Obra de Deus é isso que eu estou fazendo e que muitos irmãos estão fazendo. Irmãozinhos na rua pregando, irmãozinhos pregando no metrô, pregando em praça pública. Isso é obra de Deus. Aí fica lá muitos mentirosos, falsificadores da palavra, dizendo, esses são rebeldes, esses não são de Deus. De Deus somos nós que estamos aqui na igreja. Aí Deus está olhando lá do céu e dizendo, eu conheço os que são meus. Aleluias. Os que são de Deus não é os que estão dentro de igreja alguma.
Os que são de Deus são todos aqueles que estão selados pelo Espírito Santo de Cristo. Deus conhece os que são seus. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode ser de qual for a igreja, você pode ter carteira de qualquer ministério, mas se você não tiver convertido a Cristo, selado pelo Espírito Santo, que é a garantia do penhor da redenção, Efésios 1:13, Efésios 4:30, você não é de Deus, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Está lá Romanos 8:9. Só é você ler e buscar conhecer para estar na verdade. Amém? Então é isso aí, meu irmão Adinaldo Nogueira. Se eles forem pregar a verdade, eles não vão ter tanto lucro como estão tendo com a mentira. Por isso que eu digo, esses homens enriquecem, prosperam com a mentira, não é com a verdade. Por isso que está aí esses ministérios, igrejas católicas, igrejas evangélicas, centros espíritas, instituição de Mórmon, instituição de Testemunho de Jeová, todos os sistemas religiosos, eles crescem em seus ministérios. Por quê? Porque estão lá, fazendo o negócio do povo. É o povo que mantém, que dá esse crescimento, não é o reino de Deus. É o povo que dá esse crescimento a esses ministérios, a essas instituições do homem. Rapaz, o povo precisa acordar. Mas só pode acordar com a verdade indo no teu ouvido. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é luz para dar entendimento aos simples. E aqui você está recebendo. Vem para cá. Olha o que Jesus vai dizer em Marcos, capítulo... Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Deixa eu falar aqui sobre a verdade do Evangelho, que muitos têm levado desordem e não têm andado diretamente, nem ensinado diretamente ao povo a verdade do Evangelho. Deixa eu mostrar isso aqui para você agora. Dentro da palavra de Deus, em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, o texto vai nos relatar o seguinte fato. Vamos ler. E depois que João Batista, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam no evangelho. Olha o que Jesus veio pregando. Olha a mensagem de Jesus, qual era? Jesus não disse, vá para ali, faça isso, creia naquilo, vá buscar ali. Não. João Batista, que tinha o ministério dele, que era para preparar o povo para receber o Messias, ele cumpriu o seu ministério. Chegou ao fim, porque o Messias já tinha vindo. Aquele que João pregava, que viria, já estava ali. É muito interessante isso, né? E João Batista ainda ficou na dúvida, Manda perguntar a ele se é ele mesmo ou tem que esperar outro. Aí Jesus dá o sinal. Por quê? Jesus vai dizer, diz a João Batista que os cegos vê. Diz a João Batista que os mortos ressuscitam. Diz a João Batista que os surdos ouvem. Por quê? Porque esse era o sinal do Messias. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 21 que os milagres que Jesus operou foi para que os judeus comprovassem que ele era o Messias. Foi para testificar que ele era o Cristo. Por isso que Jesus disse isso a João. Porque os milagres que Jesus fez foi o sinal que tinha daquele que seria o Messias que ia se manifestar. E esse iria operar tudo isso. Jesus operou para que os judeus tivessem a ciência, a compreensão, o entendimento de que a profecia se cumpria nele. Ele era o Messias. Mas os judeus não creram. Diante de tudo que Jesus operou, todos os milagres, todos os feitos que nunca
homem nenhum fez. Jesus fez para provar que ele era o Messias. Mas os judeus não creram. Incentivado pela cúpula da religião, porque os maiores opositores, negadores de Jesus e da sua doutrina, eram os religiosos. Os principais sacerdotes, anciões, fariseus, saduceus, escribas, as principais religiões judaicas negavam a Jesus. Foram os principais opositores e perseguidores de Cristo. Então, João Batista, ele procura saber se Jesus era o Messias, para confirmar. E Jesus dá a ele o sinal, para que ele visse, compreendesse, que Jesus era aquele que ele pregou, que ele preparou para os judeus receber. E aí termina o ofício de João Batista. Encerrou agora. O ofício de profeta terminou em João Batista. Agora entra a era onde vai ser manifestada a dispensação da graça, onde Deus vai revelar toda a sua vontade para o homem conhecer por onde ele pode ser salvo, onde Deus vai abrir o leque de todo o mistério que o homem precisava conhecer para chegar a Deus, vai ser agora aberto através de Jesus. Jesus, porque os profetas tiveram um compromisso, mas Jesus como filho, ele que trouxe a palavra, a verdade, a graça, vieram por Jesus Cristo. Não foi por profeta nenhum. A verdade para a salvação foi trazida pelo próprio Jesus. Não foi pelo anjo chamado Moroni. Não foi por Siddhartha Gautama. Não foi por Charles Taze Russell. Não foi por Ellen Goldwhite. Não foi por Maomé. Não foi pelo pastor, nem pelo papa, nem pelo padre. O próprio Jesus Cristo. Ele trouxe o conhecimento da salvação para o homem. A verdade que liberta. O caminho para o homem chegar a Deus. A porta para o homem entrar na presença de Deus. Jesus vai mostrar. E não é uma religião. Não é uma vida religiosa. Não é uma vida de devoção. Não é uma vida de karma. Não é uma vida de boas obras, de penitência, de flagelo. Não. A porta, o caminho para Deus é pelo próprio Jesus Cristo. Aleluias. Jesus agora vem cumprir a missão que ele recebeu do Pai. Como filho, ele veio à terra. Ele foi o prometido de Israel. Cristo, o Messias, o ungido, o prometido, que iria salvar não só Israel dos seus pecados, mas toda a humanidade da condenação do inferno. Esse Jesus que principiou seu ministério com essa mensagem, dizendo, olha o que ele vai dizer. Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino não foi pregado por João Batista não, viu? Quem pregou foi Jesus. O evangelho veio pelo próprio Jesus. As boas novas de salvação para o homem conhecer a esperança de uma vida com Deus, quem trouxe foi Jesus. E ele vai dizer no versículo 15. E Jesus veio dizendo, o tempo está cumprido. Que tempo é esse? O tempo da promessa que Deus fez para o povo judeu, da revelação do Messias, se cumpriu em Jesus. Aí Jesus vai dizer agora, o reino de Deus está próximo. Que reino é esse? Não é um reino literal. Esse reino não vem com aparência exterior. Esse reino vai ser estabelecido no interior do homem pecador que se converte a Jesus. Agora, olha o que é preciso. Jesus vai dizer, arrependei-vos e crede no evangelho, para que esse reino seja implantado em você e você seja tirado do reino das trevas e venha para o reino da luz. A mensagem de Jesus foi essa. Arrependam-se e creia em quê? Na doutrina da igreja A? Na doutrina da igreja B? Na doutrina do pastor, do teólogo? No caminho de boa obra, de caridade? Jesus vai dizer, arrependam-se e creiam no evangelho. O evangelho é uma mensagem.
O Evangelho é uma informação. O Evangelho é o mistério de Deus revelado para o homem conhecer por onde ele pode ser salvo, por onde ele pode ser abençoado, por onde ele pode sair da condenação, por onde ele pode sair da maldição, por onde ele pode ser aceito por Deus, como ele chegará a Deus, como ele terá a vida eterna, para que quando deste mundo sair, não sofra a condenação eterna. O Evangelho nos mostra tudo isso. E quem trouxe ele? Jesus. E o que é o Evangelho? O que Jesus pregou? Mostrando ao homem todos esses meios que eu falei. Olha o que é o Evangelho. Olha qual é a informação que o Evangelho traz. Olha o que Jesus pregou. Jesus vem pregando e dizendo: venham a mim, vinde todos a mim. Vinde a mim todos que estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha o que é o Evangelho. Jesus vem agora e diz assim: eu sou o pão da vida que desci do céu, para que todo aquele que coma do meu corpo e beba do meu sangue, nunca mais tenha fome nem sede. Olha o que é o Evangelho. Jesus vem e diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Olha o que é o Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o que é o Evangelho. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é o Evangelho? Que informação é essa que o Evangelho traz? Olha o que é o Evangelho. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso foi Jesus que pregou. Isso foi Jesus pregando a Nicodemos, um estudioso, um doutor, um teólogo das Escrituras, mas não conhecia a verdade de Deus, porque a verdade de Deus para a salvação está revelada em Cristo. Não é em nenhum conhecimento teológico, é em Jesus. O conhecimento de Deus é Jesus. Jesus vai pregar isso para Nicodemos. Olha o que é o Evangelho. João 3,16. Eu sou... Jesus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Isso é o Evangelho. Isso é o que o Evangelho nos informa. Olha o que é o Evangelho. Jesus vai dizer, João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é o Evangelho. Isso é a informação do Evangelho. Isso é o que Cristo trouxe. Isto é a revelação de Deus para dar ao homem o conhecimento da salvação, para dar ao homem o conhecimento por onde o homem pode chegar a Deus, ser aceito, para ter a vida eterna com Ele, que é a comunhão com Ele, quando deste mundo sair para a eternidade. Você entendeu o que é o Evangelho? Mas os homens deturparam a verdade do Evangelho. Os homens pregam um outro Evangelho. Eles pregam salvação por guardar sábado. Eles pregam que o homem pode encontrar a Deus dentro de igreja. Eles pregam que o homem vai ser salvo por boas obras. Eles pregam que para você alcançar a bênção, tem que fazer campanha. Isso não é o Evangelho. Jesus não ensinou isso. Olha o que Jesus vai ensinar. João 17, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O meio de alcançar algo de Deus, para Deus nos dar conforme a vontade dele, não é fazendo uma campanha dentro da igreja. Isso não é o Evangelho. Jesus não ensinou isso. Mas, irmão Hélio, então, se o povo vive isso, quem é que ensina isso? O teu pastor, o teu líder, o teu dirigente, o teu guru, o teu guia espiritual. Se você
seguir a Cristo, você não pratica isso nem vive isso. Se você for discípulo de Cristo e guardar a palavra de Cristo, você vai aprender de Cristo, como a mulher samaritana aprendeu. Quando ela perguntou a Cristo, aonde era o lugar para adorar a Deus? Se tu perguntar ao teu pastor, ele vai dizer que é na igreja. Mas se tu perguntar a Jesus, ele vai dizer que não é nem na igreja, e nem monte, nem campanha, nem canto algum, porque Deus é espírito, e ele quer ser adorado em espírito e em verdade, por nós, verdadeiros adoradores, que adoramos a Deus em nós, porque a casa de Deus, o templo de Deus, o altar de Deus, não é igreja de alvenaria, não é tijolo, nem cimento, nem areia. A casa de Deus somos nós, pessoas onde Deus quer habitar e fazer de nós morada para o reino dele estar estabelecido em nosso viver, para você estar sendo guiado por ele. É isso que Deus quer de nós. O evangelho é isso, irmão. E muitos estão falsificando o evangelho. Estão criando princípios, estão criando conceitos, estão criando doutrinas, estão criando meios para o homem viver como se fosse para Deus. Qual é o entendimento das pessoas hoje dentro da religião? De uma vida consagrada a Deus. Qual é o entendimento das pessoas dentro das religiões? De uma vida de devoção a Deus. Prática de fé a Deus. O povo entende, não? Tenho que cumprir a obra da igreja, a obrigação da igreja. Tenho que ir para o culto, tenho que ir para a campanha, tenho que ir para o trabalho, tenho que ir para os rituais, tenho que participar das atividades, tenho que participar das tarefas. O povo está preso, escravo, perdido do caminho para Deus, adorando a Deus em vão. Por quê? Porque estão seguindo preceitos de homens e não de Deus. Não são prudentes para examinar as Escrituras. Não são prudentes para buscar o conhecimento de Cristo. O que eles recebem, eles dão amém, glória a Deus. Começa a pular, começa a gritar, começa a fazer movimento e diz que o poder de Deus está ali. Aí Jesus vai dizer, errais, não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Cuida de ti, meu irmão, e da doutrina, porque é isso que tu tem que fazer para estar no caminho da salvação. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 diante, Paulo vai repreender Pedro. Por quê? Porque Paulo viu que Pedro não andava bem, nem diretamente, pela verdade do evangelho. Paulo não quis saber quem era, não, mas é Pedro, o ancião da igreja de Jerusalém. Paulo disse, não, a autoridade não é Pedro, a autoridade é Cristo, a palavra dele, e quem estiver fora do evangelho dele, tem que ser repreendido, seja pastor, papa, padre, juiz, delegado, advogado, seja quem for. A autoridade é o evangelho, é Cristo, o evangelho é o próprio Cristo, é a doutrina, é a palavra de Cristo. Tem muita gente hoje que não está andando bem, nem diretamente, pela verdade do evangelho. Não estão sendo formados no entendimento de fé, para uma fé verdadeira pelo evangelho. Não estão vivendo a ordem do evangelho. Estão trazendo bagunça, desordem ao evangelho. Estão trazendo dissensão e confusão ao evangelho. Estão desprezando o evangelho e colocando o evangelho deles, um outro evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, note no meio de vocês, observe aqueles que estão no vosso meio, que não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. Aqueles que traz dissensão, que traz escândalo, a doutrina, aparta-te deles. Esses não têm a Deus. Ah, mas é o pastor presidente. É o pastor do ministério dos Gideões. É o pastor fulano que é teólogo. Eu não quero saber qual é o teu ministério, qual é o teu grau de estudo, qual é o teu diploma, qual é a tua formação teológica. Eu só quero saber se tu estás pregando o evangelho. Se não for o evangelho de Cristo, tudo que tu tem para te engrandecer não passa de esterco. Se Paulo tivesse firmado aos pés de Gamaliel, que era doutor da lei, se Paulo tivesse firmado no seu conhecimento que ele tinha dentro da cultura judaica,
dentro do conhecimento devasto, se Paulo tivesse firmado nos seus diplomas, se Paulo estivesse firmado na sua religião, que era farisaica, ele ia para o inferno. Mas Paulo vai dizer: eu considerei tudo isso como esterco, para que pudesse ganhar o conhecimento de Cristo, que é muito maior do que qualquer coisa. Paulo perdeu tudo, desprezou tudo que não tinha valor para levar ele a Deus, não tinha valor para dar comunhão a ele com Deus. Não importa a tua devoção, tua igreja, teu doutorado, tua formação teológica, não importa o teu grau de conhecimento das Escrituras, se você não tiver o conhecimento de Cristo, isso não te leva a Deus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sem Ele, ninguém conhece ao Pai, ninguém chega ao Pai, ninguém tem o perdão do Pai, porque quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida. Você pode ter tudo que tiver, se não tiver o conhecimento, não estiver em Cristo, não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. João 3:36. Tem muita gente aí falsificando o evangelho. E a maior parte dos falsificadores, tem muitos aqui na internet, tem muitos hereges aqui na internet, tem muitos falsificadores da palavra, tem muitos heréticos trazendo coisa de Deus que não conhece nada de Deus. Mas a maioria dos que estão deturpando a verdade do evangelho, a maioria dos falsos mestres que estão infiltrando no meio do povo heresia de perdição que leva o povo a negar Jesus, está dentro das igrejas. São os pastores, os teólogos, os dirigentes, os presidentes dos grandiosos ministérios religiosos evangélicos. A maioria dos enganadores, dos falsos mestres, dos hereges, estão dentro dessas igrejas. Principalmente esses grandes ministérios que cresceram na condição financeira, mas diante de Deus estão na miséria, cresceram financeiramente com o engano, com a mentira. Mas diante de Deus são pobres, nus e miseráveis. Precisam buscar de Deus a verdadeira bênção, a verdadeira riqueza, que está em Cristo, no conhecimento de Cristo e na vida com Cristo. O Evangelho de Cristo é o único meio por onde você é salvo. E se você estiver sendo privado dele, não adianta a tua devoção religiosa, não adianta teu sacrifício religioso, não adianta teu comprometimento em viver uma vida de devoção e consagração à tua religião. Não serve de nada essa vida de Deus que tu entende. Se você não tiver na doutrina de Cristo, tu não pode se salvar. Se você não tiver na verdade do Evangelho, tu estás fora da graça. O Evangelho não é essa vida religiosa. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não é o que vive dentro de religião, é o que crê no Evangelho. Por isso que Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então que Deus abençoe você e que você receba essa advertência, essa correção, essa instrução, e seja prudente, vá analisar, tá bom? Analise tudo que você ouviu aqui nessa instrução agora e ore a Deus, que o Espírito de Deus te dê o entendimento. E você vai ter o entendimento da realidade que você precisa conhecer. Amém? Eu não estou dizendo que eu sou a verdade. Eu estou pregando a verdade. Eu prego a verdade. Que você seja prudente. Examine-se. Cuida de ti e da doutrina. Porque é isso que te salvarás. É por esse caminho que te salvarás. Pela doutrina de Cristo. Tenha cuidado para não estar sendo reprovado da fé e nem estar desviando da fé. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, obrigado mais uma vez pela participação. E eu sei também que o senhor é um colaborador do reino de Deus, é um obreiro do reino de Deus,
que tem trabalhado também aí, levando a verdade do Evangelho para esse povo aí onde o senhor mora aí na sua comunidade, aí no estado de Sergipe, no sítio de Olho de Água aí na cidade de Buquim. O irmão Adinaldo Nogueira, conhecido como Ada, tem aí levado aí para o povo aí o alcance da informação do Evangelho de Cristo. O irmão tem trabalhado para o reino de Deus. O irmão é membro da Igreja de Cristo. E o Espírito de Deus está te usando também, meu irmão. Como usa a mim e como usa todos os irmãos que estão em defesa, não de ministério de Igreja do Homem, mas todos os irmãos que estão na obra do reino de Deus, em defesa da verdade do Evangelho, anunciando Cristo ao mundo para fazer discípulo, não para a igreja, mas para Cristo. Amém? Deus abençoe, meu irmão Adinaldo Nogueira. Fica na paz aí. Que Deus continue abençoando o senhor e a sua família aí nesse estado de Sergipe, na cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água. Fica na paz, em nome de Jesus.